Bom dia turma, tudo bem, gente? Tô de volta, professora Michele Carvalho, para a gente dar continuidade à nossa matéria. Estamos no final, não é isso? Não desista, não desanime, mas continue aí estudando, fazendo as suas lições, tá? Nós vamos hoje então pegar concordância verbal, ou seja, uma revisão, né, sobre a matéria concordância verbal. Tá lá no seu livro, tá? No final dessa aula eu vou deixar aí o seu plano de estudo, ok? As páginas, tudo que você precisa para você poder dar continuidade a esse estudo, tá? Eu preparei uma aula aqui bem legal de revisão, com alguns exercícios, com algumas anotações importantes para você fazer. Faça os exercícios, hein? Se não fizer exercício, gente, não tem aprendizado. O momento do exercício, o momento da prática, é o momento que você assimila, é o momento que você aprende, tá legal? Então vamos lá, pega seu caderno, pega seu material para a gente poder começar a nossa aula aqui. Enquanto isso eu vou preparar o meu material aqui também, tá? Então olha só, deixa eu sair para não te atrapalhar. Total atenção aqui na aula. Se a gente vai falar de concordância verbal, né? A gente vai pegar algumas questões particulares. A gente sabe que o verbo concorda com o sujeito, não é isso? Em regra geral, tá? Mas existem alguns casos especiais. E eu vou começar falando aqui sobre aquelas expressões partitivas, lembra? Quando o sujeito for uma expressão partitiva, o que é isso, professor? Eu não lembro. Então, olha só. Tem alguns exemplos aqui dentro dos parênteses, até sublinhei. Deixa eu beber uma aguinha. Ó, quando tiver assim, a maioria de, tá vendo? Parte de, uma porção de, a maior parte de, grande número de, metade de, tá vendo? Quando você encontrar, né, esses pedacinhos aqui, ó, seguidos de palavras no plural, o verbo ficará no singular, né? E aí você vai destacar o conjunto ou a expressão, tá? Então você vai ter a opção de deixar o verbo no singular ou no plural, e se deixar no plural, vai destacar os elementos do conjunto, ok? Vamos ver isso na prática, porque às vezes falando pode ficar meio confuso, né? Porque na verdade, se a gente for olhar aqui, professor, então peraí. Ele está dizendo que o verbo pode ficar no singular ou no plural. É isso. Só que você tem que entender que se você deixar no singular, você está destacando um determinado elemento. Se você deixar no plural, você está destacando o conjunto. Vamos ver isso na prática, tá? Estamos falando das expressões partitivas, né? No sujeito, ok? Olha só, preste atenção aqui nesses exemplos, nesses exercícios. Pode ser que alguns exercícios você relembre, tá? Porque como nós já tratamos desse assunto, já fizemos correção de exercícios do livro, né? Já fizemos muitos exercícios nas aulas gravadas anteriores. Então pode ser que alguma coisa você relembre, tá? Então olha só o que está em negrito aqui. Isso que está em negrito são as expressões partitivas. Ó, menos de 30, cerca de 4, mais de 1. Por que é uma expressão partitiva, gente? Partitiva vem da palavra parte, ok? E quando a gente usa essa expressão partitiva é porque a gente não está se utilizando do todo, mas de alguma parte desse número que está sendo mencionado aí na frase. Observa aqui, ó. 30 parlamentares derrubaram o veto do governador. Mas espera aí, foram os 30 parlamentares? Não, aí vem essa expressão partitiva. Menos de 30. Entendi, não foram todos os 30. Entendeu, gente? Igual aqui embaixo, ó. 4 cães do projeto Amigo Bicho participaram da sessão da Assembleia Legislativa. Peraí, todos os 4 cães participaram? Não. Cerca de 4, mais ou menos, entendeu? Tá, agora eu tô entendendo. Tá percebendo? Isso é expressão partitiva, tá? Por exemplo aqui, um voluntário do projeto participou da sessão. Peraí, só um voluntário? Mais de um. Tá, mais de um voluntário. Percebeu? Então, olha só. A pergunta é, que classes de palavras acompanham as expressões destacadas? Então, que classe de palavra acompanha as expressões destacadas? Olha só, o que está destacado aqui. Menos de,
cerca de, mais de. Aí quer saber qual é a classe dessas palavras que estão acompanhando, ó. 30, 4, 1. Todas são o quê? São substantivo? Numeral e substantivo? Ou apenas numeral? Ficou claro, né, gente? Você tem aqui o quê? Numeral, ó, 30, 4 e 1. E você logo depois do numeral tem o quê? O substantivo, ó, parlamentares, os cães e o voluntário, ok? Então, o que acompanha esses elementos partitivos aqui é o numeral e o substantivo, ok? Tranquilo? Deu para entender? Então, anota isso, gente, tá? O que você tem que fazer agora? Pausa o vídeo e aí escreve, copia essas frases. Ah, professora, vai perder muito tempo. Gente, não vai perder muito tempo. Se não quiser copiar a frase toda, copia pelo menos a parte aqui que a gente está se referindo agora, olhando para ela agora. Menos de 30 parlamentares derrubaram. Copia até o verbo. Aí põe pontinho, pontinho, pontinho. Cerca de 4 cães do projeto Amigo Bicho participaram. Pontinho, pontinho, pontinho. Mais de um voluntário do projeto Amigo Bicho participou da sessão. Pontinho, pontinho, pontinho. Por quê? Você precisa perceber. A gente não está falando de concordância verbal? Então, esse verbo concordando com o seu sujeito. Só que o sujeito aqui não é apenas uma palavra. Você vê que existe uma elaboração nesse sujeito. Ó, se eu pergunto para você, quem derrubou ou derrubaram o veto do governador? Quem? Aí você vai me falar, menos de 30 parlamentares. Tudo isso aqui é o sujeito? Sim, tudo isso aqui é o sujeito. Entendeu, gente? Então, por isso é importante você escrever, é importante você sublinhar, é importante você colocar em negrito, é importante você usar uma canetinha de cor diferente para chamar a sua atenção, para você visualizar, para você reconhecer. E aí, depois que você escreveu, o que que você faz? Aí sim você coloca, puxa a setinha, ó, aqui é numeral e aqui é substantivo. Ah, então aí eu tô pensando, ó, então essas expressões partitivas estão acompanhando o numeral e o substantivo. Legal. E aí você observa já o verbo. Como é que ficou o verbo? Ó, derrubaram, está no plural, tá vendo? Menos de 30 parlamentares derrubaram. Eu não poderia falar aqui menos de 30 parlamentares derrubou? Entendeu? Aí você começa a analisar, você começa a pensar, ó, cerca de 4 cães participaram, no plural, tá vendo? Mais de um voluntário participou da sessão, tá? Então, vamos pensar, gente, vamos fazer de acordo pra gente poder, pra você poder ter realmente a aprendizagem, né? Vamos lá. Aqui, por exemplo, aqui é exercício, aqui é para você fazer e conferir se você acertou, se você já está sabendo. Então, o que você deve fazer agora? Mesma coisa. Coloca as letrinhas A, B, C, D no seu caderno aí, né? Aí você coloca as expressões, tá vendo? Você vai completar essas frases com os verbos, tá? Eu vou explicando aqui à medida que eu for corrigindo. Essa é a hora de você pausar o vídeo. Dá uma pausa aí para você poder o quê? Copiar as orações e tentar responder. E eu vou seguir aqui explicando. E você depois volta para ver se você acertou. Tá certo? Então vou lá. Vou começar a explicação. Então olha só. A maior parte dos colaboradores, repara, a expressão partitiva tá aqui, ó, a maior parte, né? Não foram todos os colaboradores, foi a maior parte deles, ok? Então, a maior parte de quem? Dos colaboradores aderiu ou aderiram à greve? Aqui é um caso que você pode usar as duas possibilidades. Tanto aderiu como aderiram está correto, tá? Ok? O que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte: quando você usa no singular, você está dando ênfase à expressão partitiva. Olha só, a maior parte aderiu à greve. Quando você usa no plural, você está dando ênfase à palavra que está mais próxima do verbo, no caso, colaboradores. Então, olha só, a maior parte aderiu à greve ou a maior parte dos colaboradores aderiram à greve.
Entendeu? Então, dependendo aí da forma que você usa o verbo, ele vai dar mais sentido a uma parte ou a palavra que está próxima dele, tá? É só ficar atento aí nessa utilização. Letra B. Mais da metade dos funcionários não à reunião. Mesma coisa, como é que vai ficar aqui? Mais da metade dos funcionários não compareceram. Agora eu coloquei no plural para quê? Porque eu estou dando ênfase aos funcionários. Como se eu falasse, os funcionários não compareceram à reunião, tá? Se eu quisesse falar mais da metade dos funcionários não compareceu à reunião, eu estaria dando ênfase à expressão partitiva. Mais da metade não compareceu, ok? Tá bom? Letra C. A menor parte dos participantes não gostou ou gostaram. Agora eu já coloquei as duas para você ver a possibilidade, tá? A menor parte não gostou do curso ou a menor parte dos participantes não gostaram do curso. As duas formas estão corretas, gente, tá? Importante é você saber a que ênfase você está dando. No singular, você está concordando com a expressão partitiva. No plural, você está concordando aqui com o substantivo mais próximo dele, ok? Letra D. Boa parte dos integrantes, olha só, concordam ou concordaram com a política? Vamos lá? Mesma coisa. Boa parte concorda ou os integrantes concordaram. Então, boa parte dos integrantes concordam ou concordam com a política do grupo. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Espero que sim, hein? Tá ligadinho aí comigo? Tô dando um tempinho aí para você fazer a correção, tá? Não adianta você só ficar ouvindo. Lembra que eu já falei? Tem que praticar, gente. Tem que escrever. Senão vai chegar no dia da prova, você não vai lembrar. Entendeu? Pensa dessa forma. Quando você escreve, quando você faz o exercício, é como se você estivesse selando, entendeu? Agora sim, tô aprendendo, tô fazendo. Quando você fica só ouvindo, gente, aquilo se perde. A gente escuta tanta coisa, né? E a gente não lembra nem da metade que a gente ouviu, tá? Então, tem que praticar, tem que fazer o exercício, beleza? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide. Menos da metade dos monitores, verbo lembrar. Lembram ou lembraram? Olha aí. Menos da metade lembra daquela aluna ou menos da metade dos monitores lembram daquela aluna, ok? Certinho? Gente, preste atenção. Existe essa sutil diferença de sentido. Foi o que eu expliquei, né? Singular concorda com a expressão partitiva, plural concorda com o substantivo mais próximo, tá? Então, para você anotar aí, ok? Olha só, que sutil diferença é essa? Conjugar o verbo no singular, presta atenção, foi o que eu falei aqui, dá ênfase à noção de conjunto. Ou seja, né, ó, a expressão partitiva, menor parte, boa parte, menos da metade, ok? Tá? Agora, conjugar no plural, utilizar o verbo flexionado aqui no plural, vai enfatizar aqueles que formam o grupo, ou seja, os monitores, os parlamentares, os representantes, os participantes, os integrantes, entendeu? Ainda que esta seja a forma incomum de redigir esse tipo de oração, tá? Então, fique atento aí na forma que você deve usar. Olha o que eu coloquei aqui no final para você não ter dúvidas mais. Como uma recomendação, dê preferência ao uso do verbo no singular, tá? Quando redigir orações com expressões partitivas. Porque, olha só, menos da metade dos monitores lembra daquela aluna. Então, esse verbo concordando aí com a expressão partitiva. Ok? Ok? Tá? Mas sabendo, ainda coloquei aqui, né? Sabendo que tanto a versão no singular quanto no plural são aceitas gramaticalmente, tá? Ok? Então, fica aí a explicação para você pensar sobre
e praticar também, né, pessoal? Então, vamos lá. Tem mais coisa aqui pra gente. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, então, olha só. Agora a gente vai falar dos números, né? O verbo vai concordar com o substantivo. Então, vamos ter que ficar atento aí, ó, no singular, no plural, não é isso? Então, leia estas orações. Aí ele pede para você circular os complementos das porcentagens que compõem o sujeito. Sublinhe o verbo e depois responda ao que se pede. Então, vamos lá. Muita coisa, vamos fazer uma coisa de cada vez. Escreve aí no seu caderno essa primeira oração. Apenas 7% dos entrevistados leem jornais diariamente. Escreve essa primeira frase aí. Vai lá. Escreve ela. Não precisa se preocupar em copiar isso tudo aqui, não. Faz o que eu tô falando. Escreve essa primeira frase aí, ó. Apenas 7% dos entrevistados leem jornais diariamente. Ponto final. Escreveu? O que a gente vai fazer agora? Você vai circular, vai envolver os complementos das porcentagens que compõem o sujeito. Então, vamos lá. Circulando os complementos das porcentagens. Apenas 7% de quem? Dos entrevistados, não é isso? Então, é isso que você vai fazer, ó. 2 entrevistados é o complemento dos 7%. Porque é 7% de quê? 2 entrevistados, ok? Sublinha aí, circula aí. Tá? Aí pede para sublinhar o verbo. Eu sublinhei, ó, o verbo leem. Sublinha aí também o verbo. Tá? Então, feito isso, vamos para a segunda frase. Depois a gente vai responder a pergunta lá. 37% do público entrevistado usa a internet. Escreve essa frase aí também. 37% do público entrevistado, não é em não, tá, gente? É em entrevistado, usa a internet. Aí, vamos lá, 37% de quê? Do público. Então, você envolve, circula isso aí. Público entrevistado, tá? Beleza? Aí, o que você reparou, ó? 37% do público entrevistado usa a internet. Reparou que o verbo aqui ficou no singular? Tá, e aqui na número 1, apenas 7% dos entrevistados leem. O verbo aqui já ficou no plural. Ok? Muito bem. Vamos observar aqui, 0,8% português para concursos. Como é que vai ficar o verbo estudar aqui? 0,8% estuda português para concursos ou estudam? No caso, está no passado, né? Estudou português para concursos. Ficou no singular, tá vendo? 1%, verbo saber. 1%, que gramática é muito importante. Então, 1% sabe, né? 1% das pessoas sabe que gramática é muito importante. 1,9%, verbo estudar, português, pois é essencial. Então, 1,9% estuda português, pois é essencial. Gente, em regra, escuta só, a concordância verbal com porcentagem se faz com o primeiro número, isto é, se o número for até 1, o verbo fica no singular. Caso o número seja a partir de 2, o verbo fica no plural, tá? Em regra geral, ok? Olha aqui. Verbo estudar. 1% dos alunos estuda. Olha o que ele está falando aqui. Até 1, então é singular. Então, 1% dos alunos estuda gramática para concursos. 1% dos alunos estudam gramática para concursos, tá? Ele está dizendo aqui o quê? Que é possível também você usar. Porque 1% dos alunos, ou 1%, né? Tanto pode no singular como no plural. O mais usual aqui é você considerar a regrinha do número, tá? Se for até 1, singular. Se passar de 1, é plural, ok? Muito bem. Aí, o que você faz, gente? Antes de eu falar dessa aqui, ó. Copie essas orações. Escreva essas orações aí. Escreva, tá legal?
Concordância do verbo com o sujeito composto. Olha agora aí, tem caso especial, né? O verbo geralmente concorda com o sujeito, tá? Agora, o sujeito composto, ele pode vir tanto antes do verbo, né? Como posposto ao verbo. A gente tem que prestar atenção nessa construção frasal. A gente precisa ler a frase e perceber onde está o sujeito. Antes do verbo ou depois do verbo? A gente já viu que isso é possível, né? São aquelas orações que estão na sua ordem inversa, tá? Oração na ordem direta é o quê? Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho complemento. A oração na ordem inversa, muitas das vezes, você vai encontrar o verbo vindo antes, vindo no início. O sujeito você vai encontrar depois, tá bom? Então tem que ficar atento nessa construção aí, tá? Beleza? Então vamos lá. Leia estas orações e sublinhe o verbo. Olha só. 1, 2, 3 orações. Vou dar tempo para você escrever. Eu vou ler cada uma delas. Voluntários e cães do projeto participaram da sessão da Assembleia Legislativa. Vai já sublinhando aí o sujeito. Vai reconhecendo já o sujeito da oração. Qual é o sujeito aqui? Voluntários e cães. Ó, voluntários e cães do projeto participaram da sessão da Assembleia. Então, é até o do projeto, tá vendo? Porque o verbo tá aqui, ó, participaram. O que eles fizeram? Participaram da sessão. Então, sujeito, voluntários e cães do projeto, tá? Olha aqui embaixo, na segunda. Concordaram com a visita o médico do paciente e o infectologista do hospital. Quem concordou com a visita, gente? Aí você encontra o sujeito. O médico do paciente e o infectologista do hospital. Olha aí, sujeito composto, tá vendo? Que vem depois aí do verbo, tá? Terceira oração. Autorizou a entrada de animais no hospital o médico do paciente e o infectologista do hospital. Então, olha só. Quem autorizou a entrada de animais no hospital? Ah, o médico do paciente e o infectologista? Isso. Sujeito composto também, tá? Então, sublinhou os verbos? Reconhecemos aí os verbos? Quais são os verbos, pessoal? Ó, participaram, tá? Pode só escrever, você não quer escrever a frase toda não. Tudo bem. Então põe aí, ao invés de escrever a frase toda, põe só o verbo do lado, não tem problema. Tô dando aqui sugestões, entendeu, gente? Para vocês estarem também praticando, não só ouvindo, tá? Então vamos lá. Número 1, nessa primeira oração eu tenho o verbo participaram. Escreve aí, participaram. Na número 2, qual é o verbo? Concordaram. Ah, legal, concordaram. Número 3, qual é o verbo? Autorizou. Legal, autorizou é o verbo, tá? Então, vamos lá. Sublinha aí, ó. Concordaram é o verbo. Autorizou é o verbo, beleza? O que você nota sobre a posição dos termos dessas orações? Você consegue notar alguma coisa? Houve alguma mudança? Vamos lá. Na oração 1, os termos estão em ordem direta, foi o que eu falei, né? Primeiro vem sujeito, depois o verbo e seus complementos. Na oração 2 e 3, estão na ordem inversa, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. É isso que você tem que perceber, tá legal? Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este sempre ficará no plural. Preste atenção aí. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, o verbo ficará no plural. Agora, se o sujeito composto estiver depois, posposto ao verbo, aí o verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Olha lá. Olha aqui. Sujeito antes do verbo, o verbo sempre no plural, porque o sujeito é composto, correto? Voluntários e cães do projeto, ou seja, voluntários e cães participaram. Agora, olha aqui, concordaram com a visita. Quem concordaram? O médico e o infectologista. Autorizou a entrada de animais quem? O médico e o infectologista. Repara que aqui ele considerou no singular porque ele considerou o quê?
o médico, né? Que é o núcleo mais próximo, o médico, tá? Então é isso, é só você ter essa ideia em mente de ordem, né? De posição. A concordância verbal, gente, ela justifica-se pelo sujeito composto, né? Então nós temos aí, ó, o debate sobre o tempo da pena ou da idade do infrator é secundário. Então observa aqui a concordância verbal e o sujeito composto, ele está antes ou está depois? Nossas crianças e adolescentes demandam por mais Estado constitucional e menos Estado penal. Na C. Porém, não se sustenta sob o ponto de vista de uma ética da alteridade, da generosidade, da responsabilidade de todos nós adultos. Esse debate sustenta, lamentavelmente, o discurso oportunista e eleitoreiro de políticos. Aqui nós temos correto, justificando, né, o sujeito composto, ó. Nossas crianças e adolescentes demandam, ok? Sujeito composto, verbo aí no plural, tá? Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada. A concordância verbal foi feita de forma inadequada, errada, né? Segundo a gramática. Inadequada, mais correto falar. Então, olha só, dormiu o bebê e a mãe, enfrentou-se o leão e o elefante, nem o suco de maracujá e nem o sedativo me mantiveram calmo, nenhum nem o outro compareceu à reunião, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, ninguém aderiu à greve. Então aqui nós temos de forma inadequada a letra B, né? Porque o leão e o elefante se enfrentaram, ok? Tá bom, gente? Completando as lacunas de forma correta, né? Você tem alguns verbos aqui. Então vamos lá. Mesma coisa, você pode pausar o vídeo, copiar as orações, dar a resposta correta e depois você volta para ver se acertou, tá? Eu já vou fazer a correção. Então olha só. Pausa o vídeo aí, depois você volta. Ração, água e carinho. Acalmou ou acalmaram o marronzinho no hospital? Acalmaram, né? Ração, água e carinho. Então, eu tenho 3 núcleos, verbo no plural, tá? Sua raiva, sua mágoa, sua tristeza pareciam tomar conta de todo o seu coração. Por que pareciam? Porque está concordando com os 3 núcleos aqui também. Sujeito composto, ok? Um e outro contribuíram, ou seja, um e outro, tá? Mais de uma pessoa aí contribuindo com as doações, ok? Gente, é isso. Faça esses exercícios, tá? Volta lá, mesmo que você tenha assistido o vídeo corrido, né? Ou seja, direto. Agora você volta nos exercícios, copia, aí pausa o vídeo, faz as atividades, tá? Eu estou deixando aqui para você as páginas de referência para você estudar, ok? Para a prova, tá bom, gente? Não perca essa oportunidade, coloca tudo em dia com relação ao seu estudo, tá bom? E é isso, a gente vai se vendo aí nas próximas aulas, tá? Fica com Deus, tchau, tchau, bons estudos para vocês.